Novamente, boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores que compõem essa Casa de Leis, quem se faz presente, assessores, imprensa e quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu queria falar hoje, dando sequência ao que eu comecei em relação à saúde semana passada, queria falar sobre o CEL, que é o Centro de Especialidades de Odontologia, mas devido ao rumo que teve algumas palavras livres aqui, eu resolvi mudar o meu assunto. Pegando o gancho do vereador Chicão, quando ele comenta que a causa animal está cada vez sendo mais vista, eu diria, vereador Adriano, que a causa animal, a situação, a condição, ela sempre existiu, mas na minha concepção ela entra naquele rol do que a gente torna invisível, né? Que é preferível varrer debaixo do tapete ou fazer de conta que não existe. Que é a situação que eu coloco, por exemplo, da assistência odontológica para acamados na nossa cidade, que é algo que está parado, a assistência de curativos para aqueles que não têm condição de se deslocar até os postos de saúde, que a minha indicação seria ativar o programa do governo federal Melhor em Casa, como colocado semana passada. E eu sei, eu lembro, e vou citar aqui, nas duas audiências públicas que eu acompanhei, da saúde, mesmo porque sou o presidente da comissão de saúde desta casa, e que até então a ex-diretora de saúde, Ildemara, na apresentação, me sinto tranquilo em citar o nome dela, uma pessoa capacitada, estudada para buscar soluções dentro do ramo da saúde, e na apresentação do PPA, do Plano Plurianual, está previsto muitas coisas lá. A contratação de mais médicos, a aquisição de terrenos para que a gente possa ter projetos prontos para procurar em emenda, né? Eu acho louvável a gente conseguir emendas, muito embora assim muitas pessoas nos criticam, né? Que esse não é o papel nosso, mas a gente conseguiu muito dinheiro ano passado para a cidade. Eu acho assim que todo mundo pode fazer um pouquinho além, e esse além soma em prol do bem. A única coisa que eu discordo das emendas, né, assim, eu acho assim que quando a gente beneficia alguma rua com asfalto, ela de certa maneira privilegia aquele trecho e não toda a sociedade. Mas isso é uma questão de vista minha, né? Eu acho que uma emenda, quando vem para a cidade, ela deveria vir para algo que beneficie o todo, um posto de saúde, uma melhoria no centro de odontologia, alguma coisa assim. Mas, volto a repetir, essa é só a minha observação. Mas eu vou só colocar na questão da causa animal, né? A lei estadual número 18.177, de 11 de agosto de 2021, quando o vereador Sabino falou da microchipagem. Essa lei, no artigo 1º, né, do parágrafo único, ela coloca que estão sujeitas, né, e isso pertence às pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente pelo controle populacional de animais. E lá no artigo 3º, no parágrafo 3, ela fala de microchipagem. Ela fala para os municípios que isso precisa ser feito. Joinville fez. Tá? E funcionou. Acaba aquela coisa de você encontrar um animal na rua atropelado, que na minha concepção ele tem dono, ele deixou de ter dono na hora que ele foi atropelado, porque a hora que ele for atropelado tem que levar numa clínica, a clínica é particular e gera gastos. Tá? Ninguém me convence de uma coisa diferente disso, porque eu trabalho nisso há 23 anos. Estudei epidemiologia, tá? E sei muito bem como a coisa funciona nesse quesito. Então, para mim, esses cães têm dono, o cão não brota de árvore, não sai da terra, ele se criou na casa de alguém. Uma vez que ele se criou nessa casa, ele é daquela pessoa, e ela é responsável por ele. Então, uma hora que a gente microchipar eles, que não é um absurdo isso, é uma coisa assim, possível de ser feito, a gente vai achar todo e qualquer dono de cachorro que nós tenhamos na cidade.
E também eu gostaria de pedir ao meu colega, né, o Pecente, para que possa ver, uma vez que ele está dentro da Secretaria de Agricultura, que nós tivemos uma licitação para castração em massa, né, e quem ganhou essa castração em massa foi a Unisociesc. Mas eu sei de antemão que a Unisociesc só vai colocar os animais em castração diante da necessidade de aprendizado dos alunos deles, certo? Então, assim, quando a gente fala em massa, eu entendo que é uma grande quantidade. Então, ele fugiria, no meu entender, esse pré-requisito da licitação, tá? Então, assim, eu sei que a gente sempre tem que buscar algumas observações e indicar locais que deu certo. Eu vou citar a cidade onde eu me criei, Concórdia, né, e pediria a líderes de governo que atentasse para duas coisas de Concórdia: o transporte público, tá, que também foi resolvido lá, como que eles resolveram isso, e a questão de castração em massa para animais de pessoas de baixa renda, que não têm condições de pagar esse procedimento. Por questão de ordem, o Paulo Zé abaixou. Eu só queria citar, o vereador fala ali sobre a questão das emendas, né? Eu também sou bem favorável que esses valores eles sejam destinados para beneficiar o maior número de pessoas, né? Sim. Mas, tipo assim, as ruas, elas também são públicas e, nesse caso ali, eu só vou explicar sobre a minha situação, porque esse pedido para pavimentar essa via, que eu citei ali, que é no Rio Vermelho Estação. Ali existe a rua principal que é a Carlos Manuel Lindsmaier, né? Que chega até no Rio Vermelho Estação, e existe uma lateral onde ela não está pavimentada, e quando dá dias de chuvas forte ali, todo aquele material, aquele saibro, ele desce para a via principal, onde prejudica bastante o pessoal que transita por ali, principalmente gente que anda de moto, né? Aí leva dias para fazer a limpeza, então por esse motivo a gente batalhou por aquilo ali. E também é pedido da comunidade justamente por essa questão. Mas não discordo também da colocação do vereador. Ok. Obrigado. Luiz Pecente, obrigado vereador, também. Oi. Quanto à informação sobre a Unisociesc, não está correta. Ok. Assim, a informação que eu tenho é que será feito 5 castrações diárias de segunda a quinta. Não é conforme a demanda deles. Só pra... Ok, obrigado. Seria isso, presidente. Agradeço. Uma boa noite. Agradeço a palavra, então, do vereador Darlan, o último a falar na palavra livre.